Quando a gente olha uma transformação de uma aluna, a gente acaba se inspirando. Por quê? Porque às vezes a Nutri falando é uma coisa, uma aluna falando é outra coisa. Porque você se sente, você vai sentir as mesmas dores que ela vai relatar que ela sentia, os mesmos medos, as mesmas coisas. E aí você acaba que essa transformação te inspira também a querer essa transformação. Então, quando a gente olha uma história de sucesso, a gente acaba criando forças para que a gente tome o primeiro passo, para que a gente também fala, se ela conseguiu, eu também posso conseguir, né? Se ela conseguiu, se a Nutri conseguiu, se todo mundo, todos os alunos conseguiu, eu também sou capaz de conseguir. Então, hoje é quarta-feira, dia da Nutri entrar aqui, né, nas lives toda quarta-feira, e a gente decidiu marcar essa transformação. Infelizmente não deu certo, né? Mas a Nutri vai estar falando aqui um pouquinho com você, como que você tá, né? Na quarta-feira passada, a Nutri fez uma live falando sobre algumas coisas para você colocar, né, no seu dia a dia, na sua rotina, para você inserir essas coisas que você já ia ter um resultado. Você inseriu essas coisas que a Nutri pediu para você? Nutri, eu não vi essa live. Então, a Nutri vai indicar aqui para você no Store qual live é essa. Você vai lá, vai assistir e vai colocar em prática. Toda vez que você colocar em prática e tiver um resultado, vem e me conta, porque a sua transformação é a minha também. Então, eu fico muito feliz em poder te ajudar. Somente com uma mudança, por exemplo, que é tomar a quantidade de água certa, você já consegue ter resultado, você já vê o seu metabolismo passar a funcionar melhor. Nutri, mas como que eu faço essa água? Corre lá nessa live que a Nutri fala sobre a água, sobre os alimentos, sobre tudo que você tem que fazer, né? Mas, às vezes, você para e pensa e fala, nossa, eu tô com 40 anos já, ou mais, né? Ou chegando nos 40, e aí a gente fala assim, eu acho que é assim mesmo, né? Porque eu tô ficando velha, o meu metabolismo abaixa. A Nutri pegou uma gripe, gente. Tô no antibiótico ainda. Desculpa. Tô no antibiótico. Tô sarando. Hoje minha voz tá bem melhor. Desculpa. Então, às vezes a gente acha que a gente não é capaz. Por quê? Porque a gente começa a tentar emagrecer e não consegue. E aí a gente começa caminhos errados, porque eu já passei por isso, né? Quando eu comecei nutrição, eu pesava 105 quilos. Eu não sabia nem por que eu comecei nutrição, né? Eu não entendia. Falava, meu Deus, por que eu tinha passado em nutrição e engenharia da computação? Aí eu falava assim para mim, por que eu não escolhi engenharia da computação? Por que eu escolhi nutrição, que é a minha dor, que eu não consigo emagrecer? Eu faço de tudo, eu já tentei de tudo e não consigo emagrecer. Por que eu fui fazer nutrição? E as pessoas me olhavam de rabo de olho, olhava para lá, olhava para cá, o que essa guria tá fazendo aqui, nutrição, né? Mas, com o passar do tempo, o que eu entendi? Que eu precisava passar por isso para saber a dor que uma pessoa passa quando ela está acima do peso. Porque falar da boca para fora é fácil. Só quem passa sabe o sofrimento que é você tentar uma dieta. Às vezes você passa fome 30 dias, você passa fome, 30 dias e não consegue emagrecer. Chega na balança, você perdeu 100 gramas, 200 gramas, 1 quilo. Então isso é muito triste, né? E aí você faz dietas restritivas, você faz atividade física e mesmo assim você não consegue emagrecer. Então isso acaba causando o quê? Uma frustração. A gente fica frustrada porque você se sente incapaz. Mas a Nutri tem uma notícia para você. Você não precisa se sentir incapaz, porque a culpa não é sua. A culpa é do método que você está utilizando.
Se você colocar o seu corpo, desintoxicar o seu corpo que está inflamado, se você colocar ele para funcionar, né, novamente, você colocar o seu metabolismo para funcionar, porque essa máquina aqui, gente, é a máquina mais perfeita que Deus fez. Ela tem um poder de regeneração incrível. É coisas que, aí você fala assim, mas Nutri, é mesmo verdade que em 19 dias pode se perder 14 quilos? Sim, porque essa máquina aqui tem o poder de, em dias, ela fazer assim, ela se regenerar de uma forma incrível quando você começa a dar para essa máquina o combustível certo. É a mesma coisa de quando você está com o seu carro, você vai e abastece num posto de gasolina que tem uma gasolina ruim, uma gasolina batizada, que o povo fala, né? Uma gasolina batizada. O que começa a acontecer com o seu carro? Seu carro começa a falhar, não começa a andar direito, a força dele acaba. Tô mentindo ou é verdade? É verdade. O carro acabou. Já aconteceu uma vez, eu abasteci em um posto, de o meu carro morrer mesmo. De ter que fazer o quê? Levar na oficina, tirar toda aquela gasolina, esgotar aquela gasolina, colocar uma nova gasolina para ele voltar a funcionar. Assim é com o nosso corpo. Quando a gente começa a dar combustível para ele errado, ele começa a falhar. Ele começa a não funcionar direito. Então, o seu metabolismo abaixa, você se sente cansada, você se sente estressada. Quanto mais estressada você fica, mais cortisol, o seu cortisol aumenta. O seu cortisol aumentando, o que acontece? Você não vai conseguir emagrecer. Pelo contrário, você vai acumular gordura, principalmente na região da barriga, da pochete, da famosa pochete que a gente fala aqui, né? Então, se você tá com aquela gordura abdominal acumulada, então o seu nível de cortisol tá alto, você tá muito estressado, então é um ciclo. Você fica estressada, cansada, você fica irritada, você desconta tudo em todo mundo, no seu marido, nos seus filhos, no seu trabalho. Você fica assim, uma pilha. Então, o seu cortisol está alterado. E aí é um ciclo. Aí você fica cansada, aí você tenta fazer uma dieta, aí você não emagrece, aí você fica frustrada, aí você chora, aí você se olha na frente do espelho, aí você se maltrata, você fala como que você pode não conseguir. Porque às vezes você tenta até passar uma imagem, eu me aceito assim, eu já tô com 40 anos, né? Já tô chegando nos 40 anos, já é assim que tem que viver a vida. Não, não é assim. Não aceita coisas que está te maltratando por dentro, porque isso pode virar um câncer. Isso pode virar um câncer. Quando a gente tem sentimentos mal resolvidos, isso vira um câncer. E isso é cientificamente provado. O Nutri não está falando achismo aqui não, tá? Então, se você não se sente bem, se você não se sente... Se você não sente vontade de trabalhar, se você não sente cansada, se você se sente estressada, se você sente que você está no fundo do poço, não aceita isso. Você pode mudar isso, você tem o poder de mudar isso quando você mudar o combustível do seu carro. Quando você mudar o combustível do seu carro, quando você desintoxicar o seu corpo, quando você desinflamar o seu corpo, em 3, 4 dias você vai estar se sentindo diferente. Quando você der a quantidade de água certa para o seu carro vai começar a voltar a funcionar de novo. É uma coisa tão simples e tão acessível. E às vezes as pessoas vêm aqui e falam assim, Nutri, eu não tenho dinheiro para fazer uma dieta. Fazer dieta custa caro. Não, não custa caro. Você vai fazer dieta com o que você tem na sua casa e com água. Água é a coisa que você tem mais disponível, que você não precisa comprar.
Então, você só precisa filtrar ela, isso você precisa, né? Para tirar as impurezas dessa água. Mas comprar, você não precisa comprar. Você paga aqui é Sanesul, né? Cada lugar você paga aí a Sanesul para você utilizar uma quantidade enorme de água por mês, né? Então, meu amor, não dê desculpa, não fica arrumando coisas que estão te impedindo, né, de chegar aonde você quer, de ser uma mulher maravilhosa, de ser uma mulher transformada. Porque o emagrecimento primeiro começa aqui, depois começa aqui, e aí o seu corpo ele começa a funcionar novamente. O seu corpo ele começa você começa a dar o combustível certo para ele, ele começa a se transformar na máquina mais perfeita que Deus fez novamente. Então não aceite uma vida estressante, uma vida que tá te fazendo mal, porque isso pode virar um câncer sim. E a Nutri está falando do fundo do coração para você. Então, toma a decisão de vir, né? E de se transformar, te coloque em primeiro lugar. Porque às vezes a gente fica assim, ó, eu preciso cuidar da minha casa, eu tô com muito trabalho, nossa, eu preciso cuidar dos meus filhos, do meu marido, eu preciso fazer isso. Às vezes você vai priorizando outras coisas e vai te deixando para trás. Quando você se deixa para trás, você vai se frustrando ainda mais. E deixa eu te contar uma coisa, quando você perder a saúde, você vai perder tudo. Porque eu tô falando aqui de saúde também. Porque às vezes você só tá acima do peso e tá sentindo tudo isso que a Nutri falou. Mas isso é consequência, vem para instalar uma doença. Quando a inflamação é crônica, pode se instalar diabetes, hipertensão, gordura no fígado, esteatose hepática, né? Doenças cardiovasculares. Você pode ter fibromialgia. Nossa, Nutri, mas a fibromialgia é a inflamação do corpo? Sim. Você pode ter até um câncer, assim como a Nutri falou, porque o seu corpo está inflamado. O que é um câncer? O câncer é multiplicação de células anormais e se forma um tumor. Então, a inflamação, sim, pode virar um câncer. Vamos pensar assim, quando a gente machuca, fica aquela coisa inflamada, feia ali. Se a sua célula está inflamada, ela é redondinha, bonitinha, uma célula bonitinha. Se ela está inflamada, ela está o quê? Inchada, vermelha. Como que essa célula vai dar uma resposta para o seu corpo? Como, por exemplo, você precisa parar de comer. Ela não vai dar essa resposta. Por quê? Porque ela está inflamada. Então, você precisa desinflamar o seu corpo para que assim você consiga essa resposta. Entende? E quando você dá o combustível certo para essa célula, aí sim você vai ver o poder do seu corpo. Tá bom? Então, às 11 horas, horário de Brasília, a Nutri vai estar aqui de novo para uma live incrível com uma aluna transformada. Não perca, tá bom? Então, um beijo grande. Vou colocar no Store a live que a Nutri falou para você já assistir, já começar a colocar em prática hoje e pensa nisso que a Nutri falou hoje, tá bom? Um grande beijo, um beijo de luz. E até às 11 horas, horário de Brasília. Quem mora no Mato Grosso do Sul, às 10 horas, tá bom? Beijinho, até às 10 horas.